Olha quem voltou! Olha quem voltou. Seguinte, gente, hoje eu trouxe a Lucille de novo pra me acompanhar nesse vídeo que eu vou falar de uma série tão brutal quanto The Walking Dead. É um vídeo que eu não esperava agora gravar. Eu já tava com um vídeo pronto pra editar, mais 2 vídeos prontos pra fazer, mas aí eu tava assistindo essa série e eu pensei, não, preciso gravar um vídeo falando sobre isso. É legal que eu sempre começo o vídeo reclamando das coisas, mas eu amo esse canal, por isso que eu tô fazendo esse vídeo extra aqui pra vocês, yeah! Cara, é hoje que eu vou falar de uma série complicada, uma série que eu tive uma relação muito complicada durante muito tempo, mas tipo, eu tô assistindo de volta agora, eu voltei a assistir, mas tá lindo. Como vocês viram no título aí, hoje é dia de falar de Vikings, ou Vikings, vai de como você quiser falar. E bora lá. Lembrando, se você não assistiu essa série ainda, esse vídeo tem spoiler pra caramba, tem spoiler da série inteira. Então não assista esse vídeo se você não quer tomar spoiler de Vikings. Ou se você não liga pra isso, vá até o final. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do vídeo do The Walking Dead. Por quê? No vídeo do The Walking Dead eu falei a situação atual do The Walking Dead, e aqui eu vou fazer um resumo geral sobre Vikings no caso, já que eu quero que vocês entendam o meu background com a série. Vamos lá, tem a primeira temporada de Vikings que sinceramente eu não gosto. Eu acho uma temporada muito fraca pra uma série que poderia ter muito potencial, sabe? Eu acho ela bem morninha ali, pá, mas eu entendo que uma temporada importante pra tudo que vem depois nessa série. No primeiro episódio a gente conhece o Ragnar Lothbrok, que é nada mais nada menos que um fazendeiro que serve um lord da Noruega, lá na sua tribo, né? Tribo, na cidade dele, Kattegat. E ele é um fazendeiro que basicamente só quer viver a sua vida de fazenda. Ele quer uma vida tranquila, ele não quer nada mais que aquilo, e aquilo pra ele tá bom. Ele é um guerreiro, ele atende chamados pra quando precisa, vai negociar em outras terras, mas ele é só aquilo, é só um fazendeiro que cumpre ordens. E os vikings daquele tempo estavam vivendo naquela coisa, só vão pra uma rota e uma rota. Até que o Ragnar recebeu uma dica lá de alguém que eu não lembro, que faz muito que eu não assisti, eu não vou fazer review, só liguei a câmera pra fazer esse vídeo porque eu tô hypado, acabei de sair do episódio 11 da 6ª temporada e eu fiquei animado pra gravar, então eu tô gravando aqui. Mas o Ragnar descobriu outra rota comercial, uma rota que pode levar a um lugar novo totalmente diferente, só que o Lorde não queria ouvir ele. Então ele sozinho foi lá, sozinho não, foi com o rolo lá, viu que realmente dava pra chegar em outros lugares, com outras crenças, com outras coisas. E o Ragnar é aquela coisa, ele é um explorador, cara. Ele gosta de conhecer lugares, ele gosta de conhecer culturas, ele gosta de conhecer terras. Essa é a vibe do Ragnar. Ele não é um guerreiro, sabe? O lance dele nunca foi ouro e glória, e sim o conhecimento. Ele era um cara bastante intelectual, um cara bastante inteligente. E aí depois de muita tentativa ele conseguiu convencer o Lorde dele a ir lá nesse lugar e tudo mais. E eles foram lá, saquearam, mataram e entenderam um pouco da cultura. Lá eles já começavam a crer no Senhor Jesus Cristo, enquanto os Vikings criam nos deuses nórdicos, né? No Thor, Odin, Loki, Frey e tudo mais. Então eles acreditavam nessa mitologia fielmente. E na verdade, essa crença deles que faziam eles ser o que eles eram, que na verdade eram grandes guerreiros e tudo mais. Porque a morte para eles era algo bom. Quanto mais honrosa for a sua morte, mais você vai ser beneficiado. Você vai ser levado para Valhalla, e bebidas, e mulheres e tudo mais. Então, tipo, pra chegar nesse patamar de Valhalla, eles tinham que ser vangloriados em batalha na terra. Então eles não tinham medo da morte, igual, por exemplo, a maioria dos soldados. Isso que fazia eles serem grandes guerreiros, entendeu? Essa coisa de não temer a morte. Que quanto antes a morte vier para eles, de uma forma honrosa, é melhor. Isso ajudou os vikings a serem conhecidos e tudo mais, por serem grandes guerreiros, habilidosos, mas ao mesmo tempo bárbaros, sem piedade e tudo mais. Vamos voltar a falar do Ragnar aqui. Então, o Ragnar era esse amiguinho inteligente aí, tipo, em determinado momento ele acaba tretando com o Lorde de Kattegat e ele vira o Lorde, que, tipo, não é uma coisa que ele queria. O Ragnar não é o cara do poder. Ele tem esse talento, ele tem esse dom, ele é inteligente, ele tem essa capacidade, mas ele não é o cara do poder. Eu acho que o intuito dele nunca foi ser um lord, entendeu? Ele só queria as terras deles em paz e tudo mais, mas ele acabou tendo que virar o Lorde de Kattegat. E até aí tudo bem, ele começou a fazer o que ele queria, ele começou a ir para as outras terras, explorar outras terras, fez muitos novos inimigos, isso temos que ressaltar. Mas a partir daí o Ragnar começou a ser conhecido como um grande viking, porque ele foi o único viking, o primeiro viking a conseguir
mudar a rota deles e ir para outro lugar. É como se fosse um Cristóvão Colombo dos Vikings, o Ragnar. Ele chutou que tinha terra em algum lugar e ele foi lá nessa terra nova e, tipo, mudou completamente. Tinha novos lugares para saquear, novas terras e tudo mais, novos conhecimentos. Então o Ragnar já foi conhecido por isso. Sem falar que ele era um grande guerreiro. As ambições dele começaram a mudar, sabe? Porque, tipo, ele não, como eu falei, ele não queria riqueza, ele não queria posses, ele queria viver a vidinha dele, vidinha de fazenda, na moral, queria filhos. E, tipo, justamente são essas ambições, né? O cara faz tudo pra realizar essas ambições dele. E é justamente isso que faz o cara ser meio duvidoso às vezes. Lagueta. Ele até então tinha 2 filhos com a Lagueta. A primeira morreu na primeira temporada lá. E ficou o Bjorn. E o Ragnar queria ter mais filhos. E ele tentava com a Lagueta ter mais filhos. Só que ele não conseguia. Até que ele achou uma doida que, tipo, que engravidou. E aí virou rainha dele. A Lagueta não queria dividir, né? E foi embora junto com o Bjorn. E esse é o final da primeira temporada. Esse final da primeira temporada foi algo que me interessou bastante, na verdade, nessa temporada. Porque eu consegui ver crescimento em outros personagens. Eu percebi que a Lagueta não ia ser só aquela guerreira que era a mulher do Ragnar. E nem mesmo Bjorn, né? Porque senão ele tinha ficado com o Ragnar e tudo mais. Mas ele se aventurou com a mãe dele. E beleza, acabou-se a primeira temporada. Segunda temporada é quando eu acho que as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque ele começa a gerar intriga entre os próprios reis vikings da Noruega. É que eu não lembro o nome do rei desgraçado, né? E esse rei vem estender a mão da amizade pro Ragnar. Só que ele não é a mão da amizade, né? Ele tava indo ali pra tentar pegar as ambições dele e tudo mais. E o Ragnar, desconfiado porque ele era inteligente, fez o Flock trabalhar de agente duplo. Ou seja, a temporada toda a gente ficou com a raiva do Flock, que é um grande amigo, né, do Ragnar. A temporada inteira a gente ficou com raiva desgraçada do Flock. Ele achou que ele, tipo, tava se jogando pro lado do rei e tudo mais, só que ele acaba que o Flock é um agente infiltrado. E desmascarou o rei. E aí o que o Ragnar faz? Como um lorde, né, pra manter a sua soberania, não perder as coisas que ele conquistou até aí, mesmo, tipo, não querendo, ele foi obrigado a matar o rei. E aí o que acontece? Ele vira rei. A partir do momento que ele mata o rei, ele vira o rei Ragnar, ou seja, aquela coisa do destino, sabe? Aquela coisa da pirâmide tá crescendo, sabe? Tipo, e ele se vê cada vez com mais poder e mais poder e mais poder, e até onde isso vai, até onde isso pode levar ele, sabe? E, tipo, é uma jornada de conhecimento. O Ragnar tá sempre atrás da jornada de conhecimento dele. Tanto que ele aprende sobre o Deus, né? O Jesus. E, tipo, é batizado. Então ele, tipo, sempre foi muito ele muito curioso. E ainda assim ele era só um fazendeiro querendo fazendar. Fazendar, se falar isso. Ele era só um fazendeiro querendo ser um fazendeiro. Só isso. Ele queria viver a vida dele tranquila. E acaba que chegou nisso tudo. E quanto mais passam suas temporadas, mais as coisas começam a se agravar pro Ragnar. Ele se vê com cada vez mais poder, cada vez sendo mais conhecido, cada vez juntando mais inimigos do outro lado. Cara, uma hora isso ia dar merda. E tem o Rolo, né? O filho da puta do Rolo. Mano, porque, seguinte, o Rolo, eu adorava o Rolo, mas ele, tipo, ele tem muita inveja do Ragnar. Ele tem muita inveja do que o Ragnar se tornou. E porque o Rolo tem a oportunidade, ele dá um jeito de trair o Ragnar. Essa é a real. O Rolo é um desgraçado. Na primeira oportunidade, ele casou com uma doida e foi viver em outro lugar. Esse foi só um parênteses falar do Rolo. Vamos voltar. Lagueta cresceu como personagem, ela se tornou muito conhecida também, né? Se tornou Lorde ou Rainha, não lembro. De um lugar lá, Bjorn também se tornou um grande guerreiro. Após uma batalha dele ter se ferido e ficado suave, ele ganhou o sobrenome de Armsight, né? Que eles dublaram, mas tipo, depois ficou em inglês de novo, Armsight. Então, tipo, você já começa a ver a construção de outros personagens importantes. E tipo, o tempo passa pra todos eles. É uma série que o tempo passa bastante. Tem um determinado momento que o Ragnar já tá cansado, sabe? De carreira. É um fardo pra ele todo esse poder. Porque todos recorrem a ele, é sempre ele que traça os planos, é sempre ele que tem que traçar as invasões, e ele já tá pesando, ele tá sentindo o fardo disso. E ele começa a cansar, ele começa a ficar bravo. Tem até aquela cena maravilhosa na terceira e na quarta temporada que, tipo, eles estão discutindo pra ver o que eles vão fazer. E o Ragnar bate na mesa e fala: você não é rei, você não é rei, você não é rei, você não é rei. Eu sou rei, então vocês vão me ouvir. O meu plano é que vale. Essa cena é muito boa, cara, é muito boa.
Not you! Not you! Not you! And not you! Uma das grandes coisas que motivou o Ragnar a ir pra esses lugares, né? Essa grande invasão até que eu tô falando, que tipo, o Rolo traiu eles e eles foram lá de novo mais tarde, porque eles sofreram uma derrota, se não me engano. Como eu falei, faz muito tempo que eu não assisto. Eles sofreram uma derrota, se não me engano, e eles tiveram que voltar pra lá depois. E aí, tipo, o Ragnar ouve boatos que tem uma cidade linda, que é protegida por uma muralha, que no caso é Paris. E, tipo, o Ragnar, ele não tá lá pela batalha. Ele não tá lá pela batalha. Como sempre, ele é um cara curioso. Então, tipo, ele quer ver a cidade. Ele tá lá pra ver a cidade. Então, na invasão, acontece basicamente exatamente isso. Isso que eu acho ele um personagem interessante. Ele não é só, tipo, ouro, poder e tudo mais. Não, ele é um personagem intelectual. Ele é um personagem inteligente. Ele sabe o que ele quer da vida dele. Entendeu? Então, ele se viu com a oportunidade de ir lá e atacar. E ao mesmo tempo ele ia ver a cidade. Só que eles começam a tomar um couro. Nesse aí, eles começam a tomar um couro. E aí, como que o Ragnar para? Ele sobe lá a muralha, começa a batalhar, ele vê a cidade. Ele teve o seu vislumbre da cidade, maravilhosa, protegida por muros. E aí ele se joga, porque ele, tipo, cumpriu sua meta. Sua meta não era o campo de batalha, não era, né, tomar um lugar pra cima. Ele só queria ter o vislumbre da cidade. Ele queria ver com os olhos dele. E aí, a partir daí, o Ragnar sofrendo essa grande derrota, ele começa a decair, ele some por muito tempo. Então, tipo, o Ragnar já tá entendendo que tá passando o tempo dele. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é a queda do Ragnar. Nessa queda do Ragnar, ele acaba meio que perdendo tudo. Ele perde a mulher, ele perde os filhos, ele perde o respeito de todos. Ele tá só por ele, tá por conta. Aí ele sabe que não tem muito mais o que fazer. Ele sabe que ele tá à deriva, sem ninguém, sem objetivo. Ele sabe que o seu tempo já foi. Mas é uma coisa meio muito One Piece, sabe? O Gold Rogers, que, tipo, conseguiu fama, fortuna e riquezas, mas, tipo, ele ainda deixou uma próxima geração de piratas. Eu tô indo pra outro tema completamente diferente, mas o intuito é o mesmo. O Ragnar, tipo, acabou, não tem mais o que eu fazer. E aí rolou o que rolou, vocês sabem o que é. Ele acabou se entregando para os reis em troca de acordos que beneficiariam seus filhos e gerações de vikings. E acabou se entregando pro rei. E aí o que acontece? A morte do nosso querido Ragnar Lothbrok. Que, cara, essa cena é linda, mas dói tanto. E mesmo depois de todo o fracasso, o Ragnar ainda é um cara querido, é um cara conhecido, é um cara, sabe, o grande viking. E aí todos os vikings se juntam pra vingar o Ragnar, porque ele realmente foi o maior viking de todos os tempos. Ele revolucionou a Noruega, né, o lugar onde eles moravam, e realmente foi o tempo dele. E aí que, tipo, a série começa a dar uma mudada legal, eu acho. A mesma coisa com The Walking Dead, começou a ter muito conteúdo depois que eles se livraram do Rick. A série tava presa ao Ragnar. O que eles fizeram? Mataram o Ragnar. Mataram. Não foi igual ao The Walking Dead que o Rick sumiu, não. Eles mataram. Dá pra ver o Ragnar morrer. Eles se livraram do Ragnar, mas, tipo, de novo, fazer uma analogia ao One Piece. O herdeiro da vontade dos D. Ele meio que, os filhos dele meio que são os Ragnars, são mini Ragnar, cada um com uma característica específica do Ragnar. O Bjorn é o lado guerreiro, o Ubbe é o lado aventureiro, sabe, o lado que quer ser fazendeiro também, o lado que quer conhecer as coisas. O Ivar herdou a inteligência, e são os mais relevantes. O Hvitserk tá lá porque... E o outro que morreu, que eu não lembro nem o nome. Então, tipo, ele meio que herdou a vontade deles. E, sem falar que, como eu falei, gerou muita coisa. Porque a morte do Ragnar meio que causou um desequilíbrio tão grande. Porque é o Ragnar que segurava tanta coisa naquele universo, que acabou virando irmão contra irmão. Gente perdeu poder, gente matou pessoas. E, tipo, desequilibrou todo o reino viking depois que o Ragnar morreu. E aí ocasionou aquela guerra civil entre os vikings. Que foi, tipo, Bjorn na largueta... Ubbe versus o Hvitserk e o Ivar, eu não lembro, eu vou colocar na tela pra vocês verem aí. Foi uma das melhores coisas de Vikings, porque, cara, como foi difícil. E aí, em determinado poder, o Ivar chega no poder. O Ivar é o vilão da história, e eu tenho que abrir um parênteses aqui. Eu amo ele. Ele é deficiente, e desde o primeiro momento, o próprio pai dele, né, o próprio Ragnar, falou pra matar ele, porque nessa debilitação dele, ele não poderia ser um grande viking, ele não ia ser ninguém. Só que a mãe dele deixou ele vivo, e ele cresceu. E realmente é um moleque problemático, porém ele é muito inteligente, ele usa essa inteligência dele a favor dele, sabe? Ele sabe usar essa deficiência
pra que as pessoas olhem pra ele de tal jeito, pra ele conseguir manipular. Foi por isso, pelo fato dessa inteligência toda que ele tem herdado do Ragnar, que ele chegou no poder também. Em determinado momento ele tinha um puto exército, bateu no Bjorn. Meu, eu não lembro como isso aconteceu, de verdade, eu não lembro como isso aconteceu, mas aconteceu. E, tipo, virou rei de Kattegat, tipo, ia se tornar Deus, de acordo com ele mesmo, ele era um Deus. E aí essa é a parte pior de Vikings, foi a parte que eu dei desanimada, sabe? A parte que eu dei uma murchada, eu não queria assistir. O que aconteceu depois foi interessante, por quê? O Ragnar voltou ao poder. O Ragnar não, o que eu tô falando? O Bjorn conseguiu recuperar Kattegat, expulsou o Ivar. Aí o Ivar sumiu. E o Bjorn virou rei de novo. Até então tava tudo bem, tudo legal. Só que do outro lado, os inimigos estavam se fortificando cada vez mais. E os vikings não são tão unidos. Apesar de toda essa honra entre vikings, né, os lords, os reis, eles não eram unidos. E aí eu chego na última temporada. O Ivar vai parar com os russos. Ou seja, os últimos inimigos são os russos, pra variar, né? Tinha que ser russo. E o Bjorn, né? Tipo, um dos vikings mais reconhecidos agora. Filho de Ragnar Lothbrok. E ele também é um grande guerreiro com grandes feitos. Em pontos até melhor que o Ragnar. E eu concordo. Não só ele, como todos os filhos dele, tipo, ganharam propósito, ganharam objetivos. E com essa fortificação do inimigo, eles se viram, né? Os vikings, para sobreviver, eles se viram necessários ter um rei de toda a Noruega, sabe? Um rei viking de fato. E um grande indicado era o Bjorn. Então eles até fizeram um reboliço ali para decidir, chamaram todos os lords e reis vikings para determinar um grande rei viking para toda a Noruega. E tipo, tentaram fazer o Bjorn ser esse cara, mas acabou que não. Ele virou o Harald lá, o Harald desgraçado, né? Um invejoso. Mas enfim, Bjorn sofreu essa derrota e... Não, aí eu faço uma aspas, porque essa temporada é muito boa. Enquanto isso, a Largueta, ela parou de ser guerreira. Ela falou, já perdi coisa demais, não quero mais, tô nem aí mais. Ela simplesmente queria ser uma fazendeira, mesmo objetivo de Ragnar. Aí, tipo, rolou uma treta lá no novo condadinho dela, ela defendeu, todo mundo achou que ela ia morrer naquela hora e não morreu. Beleza, troca essa cena, blá. E aí tem o Hvitserk. O Hvitserk, tipo, se aliou ao Ivar, mas o Ivar é muito desgraçado, matou a mulher que ele amava e tudo mais. E o Hvitserk, por ajudar o Ivar, na maioria das vezes, ele tipo, tem um peso muito grande, ele se sente muito culpado, sabe? Então ele começou a usar drogas pra ficar suave. Só que ele começou a achar que o Ivar tava indo atrás dele. Ele achou que o Ivar tinha se tornado um monstro que tava indo atrás dele. E aí é aquela hora que, tipo, aquele momento, na noite, a Largueta indo sei lá pra onde, e o Hvitserk meio doidão achando que viu o monstro que era o Ivar. E aí, meus amigos, que cena. Porque há algum tempo atrás, o profeta lá, o oráculo, tinha profetizado que a Largueta ia morrer nas mãos de um dos filhos do Ragnar. Aí todo mundo pensa, nossa, a Largueta vai morrer pro Ivar. O Ivar é o grande inimigo, porque a Largueta matou a mãe do Ivar. E, tipo, vai dar um rolo isso aí. Só que não, mano, totalmente no acaso, pelo fato de ele estar entorpecido, o Hvitserk mata a Largueta. Escape it, nor could you. Weep not, Hvitserk. Tonight, I'll sit with my beloved Ragnar. Eu achei isso tão genial e ao mesmo tempo tão triste. Foi uma cena linda. Foi uma cena linda, de doer o coração. E o Bjorn nem tava lá, o Bjorn tava em batalha. Beleza, morre a Largueta, Hvitserk se sente culpado por causa disso. E realmente ele se entrega depois e tudo mais, mas Bjorn poupa ele. Mas cara, vou te falar, uma das coisas mais lindas dessa série foi o funeral da Largueta. Porque foi quase um episódio só pra Largueta morrer, sabe? Eles fizeram um funeralzão de respeito mesmo. Aí depois Bjorn chega, solta o verbo também, falando da mãe dele, que foi tipo uma coisa boa pra ele, na vida dele. Nossa, que cena. E aí a Largueta morre, uma das principais personagens da série morre nessa última temporada. Eu fiquei muito bolado com isso.
E aí, pós-morte da Agueta, é a hora que os russos iam atacar os vikings. E aí, tipo, o grande rei Harold lá, ele faz ele reúne todos os vikings pra bater nesses russos aí. Só que os russos são muito fortes. E tem o Ivar com eles. E, consequentemente, depois o Vitserk, que acabou indo pro lado do Ivar de novo, porque ele não queria ficar no meio deles e tudo mais, acabou brigando por causa da Lagueta. Tava com eles também. E, mano, os russos sentaram o sarrafo nos vikings. Nossa, eles tomaram um couro. O rei Harold, o mais fodão de todos os reis, né? Ele era o viking mais poderoso. Ele acabou sendo capturado, sabe? O Bjorn, cara. O Ivar deu uma facada no Bjorn, uma espadada no Bjorn. Que o Bjorn quase morreu por causa disso. Nossa, velho. Quer dizer, quase. E aí, foi por essa razão que eu gravei esse vídeo. Agora que teve a grande volta dos vikings, né? Da série, no caso, teve a grande volta. Eu resolvi gravar esse vídeo pra falar que realmente eu fiquei muito abismado com esse episódio, mas eu realmente amei esse episódio. Porque o Bjorn volta pra cá, todo ferrado. Os russos ganharam. E agora? Tem poucos vikings que querem se aliar a esse propósito. O rei dos vikings foi capturado. Os russos estão pra ganhar. E aí, chega a notícia pros russos que o Bjorn Ironside, o grande Bjorn, morreu. E os russos ficam tipo, nossa, top. E eles vão pro campo de batalha esperar a rendição dos vikings, né? E quem aparece? Bjorn. Ele chega no cavalo, todo ferrado, mas chega no cavalo. E aí, meu, que cena linda. O cara... Nossa, que cena linda. Mirtova. I need you to help me put my armor on. One last time. It's impossible. O Bjorn, morto, basicamente, já morto, ele levanta a espada e reúne todos os vikings. Mano, vocês têm ideia da representatividade dessa cena? Foi uma coisa tão linda, foi algo que me inspirou a gravar esse vídeo. Você não tá entendendo? Chegando na reta final, sabe? O Bjorn se tornou tão grande quanto o Ragnar. É como a mulher da Gunhild, né? A mulher do Bjorn fala, ele se tornou tão grande quanto o Ragnar em algumas coisas. O Bjorn era realmente uma pessoa amada, era pra ele ter sido o rei dos vikings. E, tipo, igual o Russo falou lá, essa cena é como se fosse ele, tipo, apareceu lá, morto, e levantou a espada ainda, como se fosse o Jesus Cristo reencarnando. Então, gente, a bateria da câmera acabou, e eu acabei ficando com preguiça e deixando o final pra hoje. Mas é sobre o final lá, o grande final do Bjorn. Cara, esse não é o último episódio, ainda faltam uns 5 ou 6 episódios pra acabar essa temporada, e eu creio que essa temporada vai ser a última, se não me engano. Mas, independente do final que aconteça, esse episódio já fez a série valer a pena pra mim. Porque eu achei uma coisa muito emocionante, sabe? O final do Ragnar já foi emocionante, né? Porque mostrou a determinação dos valores e quando o cara sabe o seu destino e sabe quando chegou a sua hora. Eu acho que o Bjorn... a morte do Bjorn foi tão icônica quanto a do Ragnar, se não mais, justamente por isso. Foi algo emocionante, foi algo que reuniu os vikings, sabe? Foi algo que fez um movimento gigante. E, tipo, uma das grandes coisas, uma das grandes vantagens que eu vi nessa série foi justamente isso, sabe? Por mais que seja uma série pesada, estilo shonen de anime, que tem batalha pra todo lado, é uma série profunda. É uma série que mostra que mesmo os bárbaros, sabe?
que eram considerados bárbaros, né, que eram considerados monstros, são os caras que têm uma honra imensa, são os caras que, quando constroem alianças, são fiéis até o final, ou deveriam ser, a grande maioria os de honra, sabe? Fala bastante disso, o valor que eles dão para as coisas e o quão longe você está disposto a ir para obter algo que você quer. E eu acho que essa grande cena do Bjorn trata disso, sabe? Onde você está disposto a chegar para conseguir os seus ideais, para conseguir realizar seus ideais. So it happened, as my saga will tell. The kings and queens, the jarls and earls of Norway, answered the summons of Bjorn Ironside. For he was truly the king of all Norway, and no one else could have united all his people and brought them to victory over the Rus. É uma lição que essa série me passou. E como eu falei, ainda tem 5 ou 6 episódios pela frente, mas pra mim, esse episódio foi o final derradeiro. E não tem mais o que eu dizer. Pra mim é uma série que valeu muito. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? Vai ficar um vídeo grande de novo, pra variar, estilo do The Walking Dead. Mas é um vídeo que eu acho que valeu muito a pena. Vai ficar bem interessante pra vocês. E é isso, eu acho que eu vejo vocês num próximo vídeo.